está hoje na Galeria do Radar Paulista. Olha só, com mais de 12 mil participantes em quase 170 países, o Pacto Global das Nações Unidas é, desde o ano 2000, a maior iniciativa em cidadania corporativa voluntária no mundo. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui o Reinaldo Gotto, que é coordenador do Grupo de Trabalho Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global e também diretor de Compliance da Siemens. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Reinaldo. Boa noite, Renato, boa noite, Emerson, boa noite a todos os ouvintes. Bacana, o Emerson já deu essa apresentada em você, né, Reinaldo? Mas agora me complementa as informações, porque ele disse que você começou lá atrás, trabalhando. Como é que você chegou até o Pacto Global? Eu estou há 20 anos na Siemens, desde 2015 eu sou diretor de compliance dentro da Siemens, né? E nos últimos 2 anos tenho a satisfação de ser o coordenador do grupo de trabalho de anticorrupção dentro do Pacto Global da ONU, né? Só para complementar um pouco o que você falou, tá? O Pacto, como está em 170 países, vamos dizer assim, está com 12 mil signatários, mas o Brasil é a 4ª maior rede do mundo, tá? Com quase 700 signatários. Uhum. E eu diria que hoje é a rede que é mais atuante na questão do combate à corrupção, acho que muito pelo que a gente está vendo hoje no dia a dia nas TVs. Né? Uhum. Agora, como que funciona esse combate à corrupção? Quer dizer, as empresas participantes informam algum canal de comunicação com as empresas, com o cidadão? Como é que funciona esse trabalho? Eu acho que, primeiro, Renato, acho que é importante falar, né, deixar bastante claro, né? Quem é responsável pela corrupção, acho que são as empresas, né? Então, assim, por óbvio, né, tem uma responsabilidade da área política, né? Mas se nós analisarmos principalmente o que mudou no país, né, entre o Mensalão e agora a Lava Jato, as novas investigações, né, deu para ver muito bem que diferente do Mensalão, né, no processo da Lava Jato, né, houve um foco bastante grande na fonte pagadora, ou seja, nas empresas que são necessariamente as responsáveis pelo processo de corrupção. Né? Uhum. Isso acho que teve uma mudança significativa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas acho que as empresas também, elas se deram conta de que elas não só fazem parte do problema, mas elas também têm que ser a solução para o combate à corrupção. Né? Certo. Então, de uma maneira bastante ativa, as signatárias do Pacto Global, tá, têm trabalhado bastante nos 3 pilares de combate à corrupção, que são na prevenção, na detecção e na remediação ou na resposta com relação a qualquer tipo de desvio de conduta. Do ponto de vista prático, Reinaldo, você tem alguma ação ou um exemplo do que o Pacto Global possa ter feito para reverter esses casos de corrupção no Brasil e no mundo? Bastante, né? Eu acho que o Brasil avançou muito, né? E tem avançado muito, mas o que nós vemos no dia a dia, né? Muito na questão da detecção e na resposta, ou seja, né? Empresas sendo condenadas, processos bastante complicados com relação à empresa. O Pacto, ele acredita muito na questão da prevenção, né? Por quê? Porque nossos pais já nos ensinaram que prevenir é o melhor remédio, né? O que vem a ser a prevenção, né? Vem a ser comunicação, né? Treinamento, políticas, debates, né? Então esse é o principal foco hoje do Pacto Global, né? Uhum. Para aqueles que tiverem interesse, podem entrar em www.pactoglobal.org.br, tá? Nós temos uma série de publicações ali, tá? Que ajudam as empresas a entender melhor um pouco o tema de corrupção e principalmente, né, se preparar para o combate à corrupção. Né? Mas aí, eu digo assim, quer dizer, mas a empresa, como é que é feito isso? No caso, a empresa participa do Pacto Global. Vocês auxiliam na parte, muitas vezes, administrativa, financeira? Qual é o papel efetivo que o Pacto Global tem junto às empresas e também ao poder público? Sim. Praticamente todos os treinamentos ou as publicações do Pacto são gratuitos. Né? Uhum. Então, alguns signatários, eles contribuem, né? E quem quiser contribuir também pode contribuir com o Pacto Global da ONU. Né? Tá. Mas a maioria do que nós disponibilizamos é gratuito. Né? Um treinamento que nós disponibilizamos, que tem feito bastante sucesso, né? E nós vamos ter a próxima edição dele provavelmente agora em agosto, tá? É sobre gestão, a análise de risco relacionada à corrupção, né? E nós damos uma mensagem um pouco dura, mas bastante realista para o empresário, tá? E a mensagem é bastante clara, tá? Você como empresário, na sua vida executiva, tá? Você vai ser assediado. Infelizmente, essa é a verdade. Em algum momento, alguém vai vir com uma ideia
para você, tá? Alguma situação complicada, e você tem que estar preparado para essa ideia. Você tem que entender o mercado onde você está, tá? E você tem que saber reagir adequadamente para aquilo ali. São cargos de liderança que você diz que essas pessoas são assediadas, ou qualquer cargo isso pode acontecer? Em qualquer cargo, tá? E assim, é um pouco de ingenuidade você achar que se na sua vida pessoal você já é assediado, tá? Você é assediado pelo seu vizinho que fala, olha, eu não sei porque você paga TV a cabo se eu achei aqui uma solução mais barata, tá? Sem dúvida. Na casa do amigo do seu filho, tá? Que tem um número de DVDs infinitamente maior, que pagou 10% porque, né? Se você já é assediado na sua vida pessoal, por que você acha que na sua vida profissional você não vai ser assediado? A questão principalmente do assédio, da corrupção, tá? É que ele também é bastante sutil, né? Então, se eu vier aqui e falar o seguinte, olha, legal, eu tô aqui no estúdio, tá? Vou reformar aqui, tá? Fiz um trabalho para você e vou lhe perguntar, Renato, você vai precisar de nota? Tá? O que eu quis te perguntar quando você, eu quis falar se você precisa de nota ou não, tá? Então você já vai passar uma série de coisas na sua cabeça. Pô, será você que... já deu uma brecha ali para discutir qualquer assunto. Isso, exato. Você já vai perguntar se com nota ou sem nota o preço é diferente, né? Você já vai começar a discutir se, por que eu pago imposto e não tenho retorno, né? Ou você vai querer me gravar e falar assim, não, agora eu vou pegar esse cara, né? E na verdade, nesse momento que você tem que estar preparado, só existe uma resposta certa, certo? E a resposta é bastante clássica, né? Que é, sim, eu vou precisar de nota, tá? E aí eu vou lhe responder, tá, com o advento na nota fiscal eletrônica, eu vou precisar do seu e-mail para nota. E acabou o assunto, certo? Só que uma das coisas que nós discutimos muito no Pacto Global é isso, tá? Você tem que entender o mercado onde você está, quais são as armadilhas que existem nesse mercado, quais são esses riscos, e uma vez entendido isso, aí nós também temos outros treinamentos para que as empresas elas tenham seus controles, seus mecanismos, tá? Tem os seus processos, tá? Para diminuição ou para evitar necessariamente esse tipo de risco. Né? Pela experiência que você tem, Reinaldo, a gente sabe que o Brasil é um país de terceiro mundo, é um país aí que tem enormes dificuldades sociais. E se a gente pegar aqui o caso da América do Sul, os países meio que se aproximam nesse aspecto. Você, então, perguntando justamente a questão da sua experiência, né? Quer dizer, esses casos de corrupção infinitos, vamos dizer assim, porque quando a gente começa a entrar, por exemplo, a Lava Jato, a gente não sabe nem onde vai terminar isso. Né? A ideia que nós temos é de que o dinheiro foi parar para um lugar que a gente não tem ideia. A quantia, né? É praticamente... Pode ser que se chegue um dia a um valor, mas a gente não tem essa ideia hoje. Os casos mais frequentes de corrupção acontecem realmente nos países de terceiro mundo, ou eles também são ou acontecem com a mesma frequência em países do primeiro mundo, mas nós não ficamos sabendo? Eles acontecem na mesma proporção, não diria que na mesma proporção, vamos dizer assim, tá, Renato? Porque não tem dados estatísticos relacionados a isso, tá? Mas realmente, no Brasil tem esse efeito, né, de puxar uma pena e não saiu a galinha, saiu o galinheiro inteiro, né? Eu acho que o Brasil, ele evoluiu muito, né, inclusive comparado com outros países da América Latina com relação, né, a fazer valer as legislações, né? Eu acho que um recado bastante claro para os executivos e nessa mudança de mentalidade que houve também no Brasil é bastante claro isso, tá? Porque assim, político, por mais incrível que pareça, tá? Às vezes, mesmo político que está na cadeia, tá? Existem os seguidores dele, né? Executivo não, tá? Executivo foi para a cadeia, tá? Ele já, assim, a presunção de inocência já se foi e ninguém faz nenhum esforço relacionado a isso. Então, eu acho que o Brasil está passando sim, necessariamente por uma transformação, tá? Outros países do mundo, tá? E eu posso falar especificamente, né, da empresa que eu represento, também sofreram com isso em outras jurisdições, tá? Como na Alemanha, nos Estados Unidos, tá? Então, acho que é um processo estamos passando por um processo de maturidade com relação a isso, tá? Então, acho que no Brasil, acho que tomou uma proporção realmente bastante grande, vamos dizer assim, tá? Porque extrapolou única e exclusivamente uma empresa ou teve uma influência muito forte na economia como um todo, né? Nós estamos passando aqui pelo terceiro ano de recessão em função de uma série de paralisias que nós estamos vivendo, tá? Mas acho que é uma combinação de coisas também relacionadas ao Brasil, tá?
Outra coisa que nós discutimos muito, né, em relação à governança das empresas, né? Então, discute-se muito sobre a sobrevivência das empresas após a Lava Jato. E a resposta que nós temos depende necessariamente da governança das empresas. Porque o que nós vemos de paralisia é justamente isso, né? Uma dependência muito grande de um esquema, por vezes obscuro, né? De pessoas, vamos dizer assim, tá? que tinham cargos-chave, tá? E a empresa não necessariamente consegue se mover por isso. Por outro lado, tá? Acho que uma coisa que também nós temos que tomar bastante cuidado no Brasil, né? Também é não generalizar como um todo, né? Tá. Eu acho que assim, um recado bastante claro sim, é possível fazer negócio limpo no Brasil, tá? E sim, tá? Muitas das empresas envolvidas, elas têm negócios bastante lícitos e a esmagadora maioria dos colaboradores não estão necessariamente envolvidos no processo, tá? Porque essa questão da corrupção também não é uma coisa que você fica discutindo nos corredores com todo mundo, tá? A gente pode ver que é um petit comitê, tá? Que sejam 100 pessoas, mas num universo de 100 mil pessoas, tá? Vai ser um número bastante ínfimo de colaboradores que estavam envolvidos nesse processo, tá? Então a gente também tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, a questão da generalização exagerada com relação a que tudo é errado ou que o Brasil inteiro ele tem problema, né? Sem dúvida. Agora, você falou um negócio aí que realmente está na cabeça do brasileiro, que é o seguinte, você acabou de dizer o seguinte: é possível fazer esse negócio limpo no Brasil. O que deveria, é claro, eu entendo perfeitamente a afirmação, mas o que deveria ser o contrário, né? É possível fazer um negócio sujo no Brasil, sim, né? Pela lógica da ética, vamos dizer, né? Sim. O certo seria o contrário. Mas eu gostaria de voltar, inclusive, no exemplo que você deu da empresa, né? Que você disse, a corrupção começa na empresa, e se eu falar para você com nota ou sem nota, é ali que começa todo o desvirtuamento, vamos dizer assim, da situação. Sim. E aí a minha pergunta é a seguinte: como é que você consegue, hoje, é claro, a gente sabe que a tecnologia tem aí uma série de ferramentas que auxiliam nesse trabalho, inclusive de observação, muitas vezes de um negócio mal feito e tal. Agora, como é que você consegue fazer com que as empresas assumam essa cultura da ética, e isso incluindo, sem dúvida, que são as pessoas que fazem a empresa, os funcionários, né? Como é que se chega nisso, ainda mais num país tão problemático como é o Brasil? Como você disse, a gente paga impostos, mas não tem retorno, o cara prefere ir para o tráfico de droga do que ir para a escola, porque no tráfico de drogas ele sabe que ele vai ficar rico em um ano, e na escola ele vai batalhar a vida inteira e no máximo vai ganhar ali, às vezes, um salarinho e tal. Mas é um contexto tão complicado, e é essa a pergunta que eu te faço. Sim. Renato, dentro do Pacto Global, nós entendemos muito, tá, que a transformação do Brasil está necessariamente na educação, né? E a educação do executivo, ela também tem que ser aprimorada, tá? Uma das coisas que nós discutimos muito no pacto, tá, é que, não o Emerson, que é uma exceção, tá, mas assim, alguns gurus, vamos assim, da administração, tá, falam sem limites com relação você precisa ter o seu diferencial, você precisa ter sua proposta única de valor, você precisa procurar o seu oceano azul, tudo correto, tá? O que nós analisamos fundamentalmente na questão da corrupção é a chamada vantagem competitiva desproporcional, tá? E aí, para o seu ouvinte entender o que é a vantagem competitiva desproporcional, é bastante simples, tá? Eu saber o seu aniversário é uma vantagem competitiva porque mostra que eu tenho um relacionamento com você. Eu saber que você gosta de um livro técnico e te dá um livro técnico do seu aniversário também é uma vantagem competitiva. Tá? Eu saber que você gosta de carro importado e te dá uma Porsche no seu aniversário, sendo que você é o comprador e eu sou o vendedor, isso é uma vantagem competitiva desproporcional. Isso muitas vezes não é ensinado necessariamente sim, você precisa ter a inovação, a diferenciação, mas existe necessariamente um limite, né? E esse limite ele tem que ser entendido novamente em função de cada um dos mercados, né? E principalmente, né, tem que ser ensinado para os gestores, tá? Uma coisa que é muito complicada na questão da corrupção. Por quê? Tá? Porque o gestor ele é pago, ele é ensinado a resolver problemas. Quanto mais complicado o problema que o gestor ele resolve, melhor remunerado ele é. Tá? Ele conseguiu financiamento difícil, ele fez uma construção complicada, ele resolveu outro problema. Só que esse tipo de problema ele não consegue resolver. Quando ele entra numa ciranda, e aí a gente tem vários vídeos no YouTube mostrando isso, né? Que o cara fala, olha, desculpa, mas não tem como mais, tá? Mas assim, uma vez que ele entrou na ciranda, ele infelizmente não consegue administrar.
tá? Não consegue administrar também, tá? Porque tem impacto direto na vida e na emoção dele, tá? Então, ele realmente fica abalado psicologicamente em função desse processo, tá? Então, o que nós falamos, por isso da importância, né, também um pouco das questões das pequenas corrupções, tá? Mesmo que nesses pequenos assédios, tá? Não comece, porque uma vez que você entrou no processo, tá? Você vai entrar num círculo vicioso bastante perigoso, bastante complicado, tá? Que a sua empresa não vai conseguir necessariamente se recuperar, a não ser que tenha um corte abrupto, que é o que nós estamos vendo no país, ou seja, você faz esse acompanhamento nas empresas, você trabalha diretamente na Siemens, né? E justamente nessa área de compliance, que é uma área que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? E a atuação da empresa é o quê? Punitiva quando ela percebe esse tipo de ocorrência? Ou você acredita que ela... É claro que as grandes empresas já devem fazer esse trabalho preventivo e tal, mas na medida em que você percebe, que nem o cara que deu Porsche lá e tal, supondo, né, um caso dessa monta aí, o que ela faz? Entra na justiça? Qual é o papel da empresa nesse momento? Até para mostrar também que a justiça funciona, porque muitas vezes dá a impressão de que a justiça é muito aquém daquilo que o cidadão espera, né? Sim. Uma coisa que é bastante importante de se mencionar, tá? Assim, um erro que talvez algumas empresas estão cometendo, tá? Entender que o chamado compliance officer, esse funcionário de integridade, tá? Ele é o policial, ele é o justiceiro da empresa. Se for taxado como xerife, vamos dizer assim, tá? Dentro da empresa, tá? Eu acho que já começou necessariamente errado, tá? Então, acho que o primeiro a respeitar as regras da empresa tem que ser necessariamente esse compliance officer, essa pessoa de gestão de integridade. Mas ela tem que necessariamente fazer valer, tá, o código de conduta da empresa, tá? Infelizmente também tem o processo de detecção, como a gente já discutiu aqui, tá? E aí existe uma figura normalmente nas empresas que é o comitê disciplinar. E o comitê disciplinar, tá, como um júri interno, tá, vai definir a sanção que vai ser aplicada para cada um dos funcionários em função, tá, da violação de conduta que houve, tá. Então, dependendo do grau de violação de conduta, sim, tá, vai desde uma advertência, tá, uma demissão com causa, ou até mesmo o processo as esferas legais contra esses executivos ou ex-funcionários, tá? Mas sempre, de novo, tá? Lembrando que temos que respeitar as regras, né? Presunção da inocência, né? E ter um processo bastante transparente e fair ou justo com os colaboradores. Tá certo. Reinaldo Gotto, para a gente finalizar, realmente o assunto é muito abrangente, à medida que a gente vai conversando, né? E mexe, inclusive, com esse momento do Brasil, mas a gente é obrigado a encerrar em função do tempo. Gostaria que você deixasse aqui os contatos, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo, cidadãos, representantes de empresas e tudo mais, que possam fazer essa interface aí com vocês. Tá bom. Dia 29 de junho agora, tá? Vai ter um treinamento online gratuito também, tá? Esse numa plataforma internacional, www.alliance, com dois L's, tá? Alliance for Integrity, em inglês também, .org, né? E também, tá, se vocês quiserem entrar no site do Pacto Global, como eu falei, tá, www.pactoglobal.org.br. Vocês veem lá nas documentações, tá, uma série de publicações que nós temos, tá, e chamamos já para em agosto, onde nós vamos fazer o próximo workshop gratuito também. Sem dúvida. E eu conto com novas participações suas neste momento tão importante, né, que o Brasil vive, e é cada vez mais fundamental o trabalho que vocês realizam aí com o Pacto Global. Obrigado pelo espaço, Renato, muito obrigado e boa noite a todos. Tá certo, vambora! Juca Primeiro, Radar Paulista na realização. Bacana mesmo, o Jornal Radar contou com os apoios de Reserva Cultural, Mais Espaço e Lazer, a Telecomunicação, na Técnico Benê, na mesa de som, Juca, produção e direção, Renato Albuquerque, que fica agora com a Hora do Brasil, depois Paixão Lusa com o Quintal, e até amanhã, se Deus quiser. Eu queria ter você, mas acho que já vou andando. ZYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz.